Olá! Estamos começando mais um programa Encontro Fraterno e hoje recebendo com maior carinho o Marlon Requidal, que esteve presente aqui em Goiânia para fazer um seminário com o tema Autodescobrimento e o encerramento da terceira Semana Espírita. Ele está aqui para batermos um papo sobre o tema e sobre a psicologia espírita. Fique conosco! Estamos aqui com Marlon Requidal. Seja muito bem-vindo, Marlon. Obrigado, Silvana. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer muito grande estarmos aqui nesse programa, nesse evento em Goiânia. Olha, a gente queria saber, começando a te perguntar, sobre a psicologia espírita. Parece que você faz parte de um núcleo de estudos psicológicos. Como é que é isso? Como é que é essa relação da psicologia com o espiritismo? Bom, o Núcleo de Estudos Psicológicos de Joana de Ângeles foi um trabalho que nós criamos lá por 2009 ou 2010, num encontro que nós estávamos com o Divaldo em Salvador. E Iris e Cláudio Sinotti montaram um grupo de estudos sobre psicologia espírita, toda a obra de Joana de Ângeles. E naquele momento, o Gelson, do Rio Grande do Sul, também se encontrava lá em Salvador e eu fui convidado a estar lá. E nós quatro nos reunimos e pedimos autorização para Joana de Ângeles para poder montar esse núcleo de estudos psicológicos com o objetivo de facilitar as pessoas entenderem um pouco da obra de Joana de Ângeles. Em geral, as pessoas dizem que são textos muito complexos, que são livros difíceis de ler, de compreender. E então nós decidimos de montar o núcleo e poder escrever a partir disso para facilitar as pessoas entenderem qual é a proposição de Joana de Ângeles e entender os conceitos. Num livro, quando a Joana de Ângeles fala de ego, por exemplo, ou de self, ela não tem a preocupação de explicar para as pessoas da onde que vem este conceito do ego ou de self, porque ela está aprofundando a proposta do espiritismo. Mas para você entender o que ela está falando, você precisa ter noção desses conceitos psicológicos. Então o núcleo se organizou de forma a gente poder facilitar as pessoas entenderem as referências, aonde que a psicologia analítica, que a psicanálise abordam esses conceitos para poder entender melhor a proposição dentro do espiritismo. Mas ela cria uma teoria psicológica nova? É uma psicologia dita espírita que ela inventou? Esse é um tema bastante controvertido. As pessoas, por ela usar o termo psicologia espírita, muitas pessoas acreditam que Joana de Ângeles está se referindo a uma outra linha teórica. Assim como existe a psicologia analítica, a psicologia comportamental, as pessoas acham que ela se refere a uma psicologia espírita. Mas isso é um equívoco. Até nós fizemos essa pergunta a ela no nosso primeiro livro, chamado Refletindo a Alma, Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, e ela explica que nós não devemos entrar por essa linha, principalmente que daqui a pouco a gente vai ter os psiquiatras espíritas, a gente vai ter os sociólogos espíritas, e não é esse o objetivo. A proposta da psicologia espírita é de compreender o espiritismo pelo viés psicológico. Então nós temos autores que trabalham o espiritismo por um viés das ciências, tem outros autores que trabalham o espiritismo pela filosofia, e outros autores, como Joana de Ângeles, vão trabalhar a doutrina espírita pelo viés psicológico. Esse viés ele já foi estabelecido por Kardec desde o início. Quando Kardec lança a Revista Espírita, ele subtitula Jornal de Estudos Psicológicos. Então, antes de Freud, antes de Jung, já existia uma proposição de uma psicologia espírita, que é essa compreensão da psique humana pelo viés do espírito. Aí as pessoas confundem, elas acham que Joana de Ângeles está se referindo aos psicólogos, como se eu, como psicólogo, no meu trabalho, criasse uma psicologia espírita e nominasse psicólogo espírita. Então existe o psicanalista, o junguiano, o comportamental e o psicólogo espírita. E isso é um grande erro. Não existe psicologia espírita nesse sentido. Isso é contrário à ideia dos próprios conselhos e das organizações fazendo essa comunhão entre a psicologia e o espiritismo num consultório psicológico. Não existe um psicólogo espírita, não existe a proposta de uma linha psicológica espírita. Existe sim a compreensão do espiritismo
pelo viés psicológico. O foco de Joana de Ângeles, o foco dos nossos estudos e o foco da Casa Espírita é o Espiritismo, mas a gente vai ter um viés que pode vir por aqui ou por ali, mas a gente jamais pode achar que o objetivo é a psicologia. O objetivo é o Espiritismo, e o caminho por qual nós vamos olhar o Espiritismo como um ângulo que nós vamos olhar é o ângulo psicológico, mas não, de maneira nenhuma a Joana de Ângeles tem a proposta de fazer uma psicologia espírita enquanto um profissional que atue no consultório como espírita, de jeito maneiro. E ela tem uma série chamada Psicológica. E qual que é essa finalidade? Por quê? Joana de Ângeles escreveu uma série psicológica que hoje se encontra em 16 livros. Fechou agora essa série psicológica, a gente achava que viriam mais livros, mas agora em Salvador foi feita a comemoração dos 25 anos da série psicológica, com 16 livros, que termina com o livro Psicologia da Gratidão. E aí a gente fica se perguntando por que Joana de Ângeles escreve uma série psicológica, parece até como obras completas de Freud, obras completas de Jung, e agora a gente tem obras completas de Joana de Ângeles, mas não nesse sentido. Quando ela escreve sobre a psicologia espírita, em alguns momentos ela deixa claro que o objetivo é ampliar alguns raciocínios, ampliar alguns entendimentos que, ao tempo de Kardec, com todo o desenvolvimento que nós tínhamos, ainda era muito pequeno perto do desenvolvimento científico que nós temos hoje, em termos de metodologia, em termos da pedagogia, da psicologia e mesmo da filosofia. Então a Joana de Ângeles, ela vem nos auxiliar a entender um pouco mais profundo, mas a gente não vai estudar Joana de Ângeles ou estudar André Luiz ou estudar Kardec. A nossa proposição é de estudar Kardec através de Joana de Ângeles, através de André Luiz, através de Manuel Filomeno de Miranda, de Leon Denis, de Emmanuel e de todos esses autores. E o que ela faz nesta série psicológica é estruturar um raciocínio, uma forma de compreender o ser humano mais profundo. Porque senão, veja bem, Silvana, nós ficamos num superficialismo. Espírita tem que ser assim, espírita tem que ser assado, a transformação moral é agora você fingir que é bonzinho. E nós nos perdemos em artifícios superficiais. De repente, não só nós espíritas, mas todos os religiosos, acabamos nos atendo muito mais ao exterior, ao que as pessoas vão pensar. Então a gente cria uma máscara de bonzinho, a gente cria uma máscara de espírita, porque espírita é assim, espírita é daquele outro jeito, espírita faz desse jeito. E o que a Joana de Ângeles vem dizer é, olha, vamos nos ater menos a estas máscaras e vamos fazer uma viagem profunda, uma viagem interior para dentro do ser humano. Kardec estabeleceu as bases e deixa muito clara a nossa direção, para onde nós devemos caminhar. E a Joana de Ângeles traz, através destes estudos psicológicos, um caminho. Nós sabemos que não é saudável nos alimentarmos de emoções negativas, mas Joana de Ângeles vai dizer como que nós fazemos isso, qual o caminho que a gente pode tomar, que instrumentos que o Espiritismo nos oferece. Nós vamos para um breve intervalo e fique conosco, porque nós temos muito mais a perguntar e a aprender. Você está assistindo ao programa Encontro Fraterno e nós agora teremos o Tira Dúvidas, um quadro deste programa, onde você terá a oportunidade de ouvir as respostas de Elzita Melo Quinta a perguntas que os telespectadores nos mandam. A pergunta que ela vai responder é a seguinte: existem espíritos? Desde quando existe o espírito? Olha, você existe, eu existo, eu sou espírito, você é espírito, nós somos espíritos. Então, logicamente, o espírito, como o ser inteligente da criação, está revestido de um corpo, se está encarnado, e somos qualquer um de nós. Existe. Espírito, o princípio inteligente da criação. Agora, você quer saber desde quando, assim como, por exemplo, qual a marca do carro que fez sucesso a partir de 1950, como que se deu isso? Isso aí é um pouco complicado, porque veja bem, Deus cria sempre, ininterruptamente. E isso aí, a data
vamos usar uma colocação, a data da geração do espírito, ainda não nos é dado saber. Constitui um mistério da criação. Mas o que é importante para nós? Saber que existe o espírito, que é o princípio inteligente da criação, são os seres inteligentes da criação. Existem desde que Deus iniciou a criação. Agora, quando foi? Se os espíritos tivessem uma data de início, nós estaríamos sem saber qual seria a diferença entre os espíritos e Deus. É mais ou menos assim, você querer saber se existe uma máquina, e essa máquina foi criada por quem? Pelo homem. Assim como as máquinas foram criadas pelos homens, e em relação a nós temos data, codificação, porque faz parte da nossa sintonia espiritual, os espíritos também foram criados por Deus. Só que não podemos precisar a data. Sabemos que são eternos, imortais e que progridem sempre. Que você, eu, todos nós, somos espíritos. Elzita, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: então nós somos uma família única desde que nós temos a paternidade divina? Somos todos irmãos? Sim, Deus é nosso Pai. Somos todos irmãos em humanidade. Sejamos na condição de espíritos desencarnados ou na condição de espíritos encarnados. E aqui estamos para quê? Para que a gente harmonize as diferenças e para que a família humana reconheça a paternidade universal do Criador e se irmane em princípios, pensamentos, obras, palavras e afetividade. Agradeço intensamente sua explanação e convidamos você para estar conosco no próximo programa. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Nós voltamos agora com Marlon Requidal, que é psicólogo, e nós estamos conversando, falando sobre psicologia espírita. Marlon, no centro espírita é lugar de fazer terapia? No atendimento fraterno tem que ter um psicólogo atendendo? Como é que é essa história? Outro aspecto bastante confuso. Existem algumas pessoas que sempre quiseram fazer psicologia, não fizeram e vão querer se realizar no atendimento fraterno. E isso é um grande equívoco. A proposta da psicologia espírita de Joana de Ângeles é uma compreensão mais profunda do ser humano, mas a gente não pode confundir com o atendimento clínico de um psicólogo. Então, por vezes, por as pessoas não entenderem bem, acabam até se opondo à psicologia espírita na casa, acabam se opondo, às vezes, aos estudos de Joana de Ângeles por não compreender a proposição. Então, o atendimento fraterno tem por objetivo levar a doutrina espírita. Os grupos de estudo têm por objetivo estudar a doutrina espírita. A palestra tem por objetivo estudar a doutrina espírita. Quando uma pessoa precisa de tratamento psicológico, quando ela precisa de um maior suporte emocional, ela deve buscar um atendimento fora do centro espírita. E o centro espírita não deve se comprometer, inclusive, em indicar profissionais. Porque a gente não pode ter essa responsabilidade, a gente não sabe se aquele profissional está fazendo um bom trabalho ou não está fazendo um bom trabalho. Então, o nosso compromisso é com a doutrina espírita. E esses diferentes viés que nós estamos trazendo, onde entra a psicologia para ajudar a olhar diferente. Mas um grupo de estudo ele não pode ser um grupo de terapia na casa espírita. Um grupo de terapia está baseado nos problemas que as pessoas trazem e o terapeuta vai alinhando estas coisas e fazendo as pessoas refletirem e tomarem consciência de si mesmo. Os nossos grupos de estudo, eles são dentro
dentro dos temas, nós temos livros, nós temos conceitos do Espiritismo e nós vamos estudar de maneira que as pessoas enxerguem a sua própria vida. Então é claro que eu posso estudar a raiva e ficar falando da teoria da raiva, ficar falando do orgulho, das pessoas que são orgulhosas, mas a proposta da psicologia espírita é de você parar e dizer, mas aonde está a sua raiva? Aonde está o seu medo? Aonde está o seu orgulho? E te ajudar a olhar, e mais do que olhar, a compreender. Porque nós vamos saindo daquele pode ou não pode, ser orgulhoso é bonito ou é feio, é adequado ou inadequado, para entender como que esse orgulho está na minha vida, o que ele me faz fazer, quais são os prejuízos desse orgulho, quais são as formas que eu tenho de lidar com ele na minha vida, sabendo que não é possível eliminá-lo de uma hora para outra e querer se tornar anjo como as pessoas querem. Então, a psicologia espírita entra na casa espírita para auxiliar os estudantes do espiritismo a compreenderem melhor a si mesmos, mas não para querermos fazer uma terapia, porque o lugar do psicólogo é no consultório. Eu, enquanto psicólogo dentro do centro espírita, não estou ali como psicólogo, eu estou ali enquanto espírita. E dentro do meu consultório eu não estou como espírita, eu estou enquanto psicólogo. E a gente precisa diferenciar, porque senão este algo precioso que é a proposta do espiritismo e da psicologia espírita, nós acabamos jogando tudo fora como se, já que embaralha, já que dá problema, então a gente descarta. E eu acho que não precisa tomar esse caminho. Esse trabalho que você está falando, do estudo, ligando com aquilo que Joana fala, que o autodescobrimento é o grande desafio nosso atualmente, como que entender isso, Marlon? Por que é? Como é que é? A questão do autodescobrimento, ela é muito profunda. Nós já temos essa proposta estabelecida pelos espíritos lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o meio prático mais eficaz que tem o homem de se transformar moralmente e não ser arrastado pelo mal. E a resposta que os espíritos dão é de que um sábio da antiguidade nos diz: conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento, o que nós entendíamos de autoconhecimento em 1857 era de um determinado nível, o que nós entendemos a respeito do autoconhecimento hoje é de um determinado nível, e certamente daqui 30 ou 50 anos nós vamos entender com muito mais profundidade. Mas a proposta do autodescobrimento é para nos falar do desenvolvimento das virtudes de dentro para fora e não de uma imposição de virtudes de fora para dentro. A gente acredita que a gente vai se transformar humilde se a gente tiver cara de humilde, que a gente vai se transformar em calmo se a gente manter uma aparência de calmo, que a gente vai ser caridoso se a gente incorporar um comportamento de caridoso. E a proposta do autodescobrimento é o inverso. Não é de você olhar lá para fora e tentar impor dentro de você aquilo que a religião está determinando, mas de você olhar para dentro de você, reconhecer as suas limitações, as suas pendências, as suas mazelas e pensar como você pode ir transformando essa energia a seu próprio favor. Ninguém deixa de ser orgulhoso e se transforma em humilde, mas quando eu compreendo o meu orgulho, a minha sensação de estar acima dos outros, quando eu reflito sobre isso, eu vou transformando este orgulho. Então eu não elimino o orgulho, eu não me transformo numa pessoa humilde, mas eu uso desta energia para que ela se torne a meu favor no meu processo de transformação moral. Então o autodescobrimento, ele vem nos propor uma transformação moral de dentro para fora. Enquanto, se a gente não entende esse conceito, a gente tenta fazer uma transformação de fora para dentro. E aí fica numa pressão, né? Porque aquela dita reforma íntima, as pessoas, você tem que. E a Joana, então, fala que não é esse tem que. Não existe tem que, porque tem que está ligado sempre à aparência. E aí você diz para o seu filho que ele tem que ser bom, mas ele sente a presença do mal dentro dele, o que ele faz? Ele esconde, ele reprime, ele coloca isso no inconsciente, mas ele não vai trabalhar, porque este mal vai continuar presente dentro dele, presente dentro de todos nós, como Kardec bem esclarece a nossa condição moral atual. Então, este olhar de tem que, ou um olhar de aceitação, um olhar humanizado, ele não é uma conivência de que você é assim e pronto. O tem que, ele está num extremo e dizer, eu sou orgulhoso e pronto, ele está num outro extremo. E a nossa proposição é de encontrar este caminho do meio, onde eu sei que o ideal está lá, mas que isso ainda não condiz com a minha realidade. E então eu vou tentar lidar com estes elementos dentro da minha vida. Porque toda vez que surgir uma imposição, tem que,
é obrigado, espírita não faz isso, espírita não faz aquilo, nós não vamos conseguir transformar as nossas emoções, as nossas energias. Nós vamos criar aparências, nós vamos criar máscaras. E talvez para as pessoas que estão à nossa volta a gente fica muito bonito, mas dentro nós sofremos demais. Essas imposições, elas geram ansiedade, elas geram angústia, elas geram culpa, elas geram depressão. Então esta proposição tem que, você deve ser assim, você não pode ser isso, ela não nos transforma por dentro, ela transforma só para satisfazer o olhar das pessoas lá fora, mas dentro de nós isso vai gerando um tumulto, isso vai gerando um desconforto, e daí muitas pessoas acabam rompendo com o espiritismo, ou acabam se tornando grandes hipócritas, como diz Joana de Ângeles, que ficam cuidando muito mais da vida do outro do que da sua própria vida. E nós vamos para um breve intervalo, mas no próximo bloco nós vamos falar inclusive sobre essas emoções. Fique conosco. Eu gostaria de passar uma dica de leitura que eu amei e tenho certeza que todos vocês vão adorar. O livro Senzala, do Salvador Gentili. É um romance maravilhoso e cheio de ensinamentos doutrinários. Tenho certeza que vocês vão adorar. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Nós estamos aqui com o Marlon Requidal e ele estava falando da questão das emoções. Como é que a gente compreende, aceita, trabalha essas emoções na nossa vida? A raiva, o medo, a tristeza. Como que é, Marlon? As emoções, elas são uma energia na nossa vida. E nós vivemos uma sociedade do raciocínio, da filosofia, e parece que as emoções elas nos tiram do eixo. E aí a gente foi acreditando que o melhor seria eliminar as emoções da nossa vida. E o que a gente tem visto é que você elimina a emoção e você elimina o seu potencial, você elimina o prazer de viver. Então hoje nós entendemos estas emoções que você fala, o medo, a raiva, a tristeza, enquanto emoções naturais. Em vários momentos, não só da proposição de Joana de Ângeles, não só dentro da doutrina espírita, mas de livros psicológicos, nós vamos entender que essas emoções elas fazem parte da nossa vida. Não existe um ser humano sem raiva, não existe um ser humano sem tristeza, não existe um ser humano sem medo. Mas se eu me propuser a compreender cada uma destas emoções na minha vida, eu vou poder utilizar dessa energia a meu favor. Então posso pegar cada uma delas para a gente falar um pouco? Claro, vamos. Primeiro, a raiva. A raiva, a gente vai entender que ela é consequência de um ego ferido. Joana de Ângeles fala no livro Conflitos Existenciais, que é um verdadeiro tratado de saúde mental, que a raiva é consequência do ego ferido. Então eu preciso entender, quando eu fico com raiva, não é se pode ou se não pode ficar com raiva. Eu estou com raiva. É um fato, é uma emoção que está presente na minha vida e eu preciso entender por que eu estou com raiva. Aonde esse ego se sentiu ferido? É porque eu acho que as pessoas têm que ser do jeito que eu quero? É porque tem que funcionar do jeito que eu quero? É porque as pessoas me diminuíram? Ou porque eu acho que elas não me compreendem ou não me respeitam? Eu fico com raiva. Na medida que eu vou compreendendo que a raiva é uma emoção natural, que ela está presente na nossa vida e eu me disponho a aceitar e lidar com ela, então essa energia ela vai se canalizando. E eu vou olhando, nossa, Marlon, mas você está se achando demais. Você está achando que as pessoas têm que funcionar do jeito que você quer, no tempo que você quer e como você quer. Vê, a gente não proíbe a raiva, mas quando eu entendo que ela é consequência de um ego ferido, então ela vai se apaziguando dentro de mim. Não é uma proibição de que essa energia esteja, mas ela vai se acomodando dentro de nós. A tristeza, ela decorre sempre deste ego que se sentiu prejudicado, que se sentiu abandonado, que se sentiu de alguma maneira como uma escavadeira que chega e tira uma parte da gente. Quando a gente está triste, parece que tiraram uma coisa de dentro da gente, a gente sente um buraco enorme. Então, a gente vai aprender que a tristeza é uma emoção natural,
ela deve fazer parte da vida de todo ser humano, e através da tristeza nós vamos conseguindo fazer um reajustamento, porque quando eu fico triste com a morte de um ente querido, eu preciso viver essa tristeza, eu preciso aceitar que eu estou triste para que eu possa elaborar esta perda dentro de mim e me reajustar. Então nós vamos aprendendo a usar as emoções a nosso favor, a favor do equilíbrio da nossa saúde mental. Eu gostaria que a gente falasse também, porque você veio a Goiânia e estão lançando um livro, né? O Espelhos da Alma. E aí, o que você fala desse livro? Tem um outro antes? A gente escreveu primeiro Refletindo a Alma e fizemos, cada um de nós, eu, o Gelson, a Iris e o Cláudio, fizemos 3 capítulos e ainda convidamos o César Said e o Dr. Gerardo Campana para contribuir com 2 capítulos para o Refletindo a Alma, nesse sentido de abordar temas psicológicos que a Joana de Ângeles traz para esclarecer o leitor, da onde que vem o ego, da onde que vem self, o que são esses conceitos para entender melhor a obra de Joana de Ângeles e entender melhor o Espiritismo. Depois de 3 anos, nós estamos lançando agora o Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica. Tanto no primeiro quanto no segundo, nós fizemos várias perguntas para a Joana de Ângeles, acho que mais de 30 perguntas. Divaldo Pereira Franco conversou com ela, ela se dispôs de responder todas as perguntas sobre transtornos de humor, sobre suicídio, sobre a casa espírita. Então, nós incluímos no primeiro essas 30 questões, agora no segundo nós incluímos, eu acho que 36 questões que nós fizemos para a Joana de Ângeles e mais um capítulo que ela fez, eu acho que para a gente é um presente, porque ela escreve sobre essa proposição dos espelhos da alma, e neste livro em especial a gente está abordando um processo de desenvolvimento do ser humano e as etapas da vida. Então na primeira parte a gente trabalha a infância, a formação de complexos, a formação do ego e a personalidade. Num segundo momento, a gente trabalha a idade madura, o contato com a sombra, crise de meia-idade que todos nós fazemos. E depois, numa última etapa, a gente trabalha a velhice, a morte, o processo de individuação e o homem de bem. Então, particularmente, eu acho que ficou uma obra muito significativa para ajudar as pessoas a compreenderem melhor a si mesmas, as suas questões, porque as minhas questões, elas são semelhantes às suas e são semelhantes a todos nós. E o Espiritismo, como uma proposta consoladora, ela pode nos auxiliar a vivermos de maneira mais saudável, a vivermos mais confortáveis com tudo que existe dentro de nós mesmos, trilhando o caminho que Jesus nos propõe. Bom, para deixar para o pessoal, para que eles entendam, e muita gente às vezes não tem essa vivência ainda, qual que é o primeiro passo para o autodescobrimento? Para fazer essa jornada na alma, porque às vezes as pessoas falam, mas eu não sei por onde começa. O que a pessoa pode falar? Bom, a partir de agora eu vou começar. Eu acredito que o primeiro passo para o autodescobrimento, e que é uma condição, é o estado de humildade. É nós descobrirmos que nós não somos tão especiais quanto nós achamos, é nós assumirmos que nós somos muito pequenos. Porque se eu me acho grande, eu não vou conseguir confrontar com a minha sombra, eu não vou conseguir encarar os meus defeitos, eu não vou conseguir assumir o meu orgulho. Então, quando nós nos colocamos muito alto, nós não conseguimos nos conhecer. E você pode fazer terapia, você pode fazer anos de análise. Se você estiver num estado desse ego inflado, se achando mais importante do que as pessoas, melhor do que os outros, você não vai conseguir isso. Você pode vir o Dr. Carl Gustav Jung, que não vai conseguir evoluir nesse processo. Então, eu acredito que o estado de humildade, quando nós nos reconhecemos como muito pequenos. Uma vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá se todo o trabalho que ela realizava não era só uma gota no oceano. E ela diz, é uma gota no oceano. Mas o oceano não seria o mesmo sem essa gota. Então esse é o estado que nos permite nos descobrir. Quando nós reconhecemos que somos infinitamente pequenos, mas mesmo sendo tão pequenos, nós somos importantes para Deus. Quando nós nos colocamos no nosso verdadeiro lugar de pequenez em relação ao mundo, as coisas começam a fluir na nossa vida e as imagens que existem dentro de nós, elas vão aparecendo naturalmente. Eu gostaria de agradecer a presença do Marlon aqui. Muito obrigada, foi muito esclarecedor. Quisera eu poder ter mais tempo para a gente bater mais papo. Fico muito feliz com esse momento, com as atividades que nós estamos realizando, com essa iniciativa da Federação Espírita de Goiás, e que de fato a gente possa estudar muito mais, refletir muito mais e estudar-se.
que a gente não fique na teoria, mas que a gente consiga fazer essa viagem junto com o Espiritismo para dentro de nós mesmos, nos transformando em pessoas melhores. O programa Encontro Fraterno volta em outra oportunidade. Contamos com você.